Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara. Alegria de viver. Meu sorriso a você para que você se sinta bem nesse dia, se sinta motivado, muito alegre. Agora, vamos relacionar a alegria de viver, esse sentimento que faz bem, essa satisfação interior, com o oposto, o medo de viver. Você tem medo de alguma coisa? O medo é uma emoção, um sentimento necessário até para a nossa segurança. Ele garante que a gente seja mais prudente. O medo, ele é saudável, mas ele se torna muito pernicioso quando ele ultrapassa os limites do bom senso. Você tem medo de quê? De altura? Tem medo da morte? Tem medo de ficar sem dinheiro? Tem medo da velhice? Tem medo da doença? Eu confesso a você que tenho um pouco de medo de altura. Não gosto muito de altura, não. Mas embora não tenha medo de avião, quando vou em grandes alturas eu procuro não me aproximar da janela. A sensação não é nada boa. E você tem medo de alguma coisa? Como é que lidamos com o medo e a alegria de viver? Considerando que a alegria de viver, ela desponta, indica uma satisfação pelo viver com os aprendizados daí decorrentes, né? Como é que ficamos com o medo, que é sempre desafiador e às vezes nos impede até de viver com dignidade? O medo é capaz, muitas vezes, de neutralizar uma oportunidade de crescimento. O medo inibe iniciativas. O medo é capaz de interromper processos de amadurecimento e crescimento. Como é que lidamos com isso? Pois é, há que se considerar que nós precisamos aprender a administrar os próprios medos. Em primeiro lugar, nos perguntarmos por que é que eu tenho medo de tal situação, ou tal personagem, ou tal circunstância, ou tal ocorrência. O que é que me causa medo? Vamos descobrir qual a causa ou quais as causas do medo. Depois de descobrirmos qual a causa e quais as causas, nós vamos tentar descobrir como superar o medo. Nós já descobrimos que temos medo de um animal feroz, por exemplo, ou pessoas que têm medo de serem assaltadas. Então nós descobrimos que temos medo de sair da rua, que alguém nos roube o celular, ou temos medo de dirigir numa autoestrada. Descobrimos que temos pavor com isso. E então, como vamos fazer para superar isso? Nós temos que pensar no assunto, pesquisar o assunto e procurar meios de superar aquela situação. Outras pessoas têm medo da morte, por exemplo. Que tipo de sensação te causa a perspectiva de morte? Ora, a morte é um fenômeno biológico natural. Todos nós guardamos essa única certeza da vida. Mais cedo ou mais tarde, todos nós, fisicamente, vamos morrer. Todos nós seremos brevemente cadáveres, fisicamente falando. Mas nós não somos o cadáver. Nós somos uma alma individual, imortal, que habita temporariamente uma estrutura biológica. Esse tempo de vivência nessa estrutura biológica tem uma finalidade: fazer com que a alma progrida, aprenda nas experiências, desenvolva a inteligência, aprimore a sensibilidade, adquira mais virtudes, especialmente através das experiências que vai vivendo e nos relacionamentos que temos uns com os outros. Então começamos a perceber que a vida tem uma finalidade educativa. Se ela tem uma finalidade educativa, nós vamos procurar vencer os medos variados. Mas é claro que não vamos dispensar a prudência nas situações que exigem prudência. Dirigir em alta velocidade, num trânsito muito movimentado, requer o cuidado de dirigir com prudência. E assim outras situações que possam causar acidentes, queimaduras, quedas, são situações variadas que exigem esse cuidado. Diante da morte não há o que temer, porque todos somos imortais. Que tal estudar esses assuntos? Identifique o motivo do teu medo. Procure estudar e pesquisar mais sobre o assunto. Material é que não falta. Hoje nós podemos pesquisar à vontade. E em tudo aquilo que você for pesquisar, aplique também o bom senso para não ser enganado por exploradores da credulidade humana. O importante é termos aquela alegria de viver
sempre confiantes na própria dinâmica da vida. Até lá, até a próxima semana. Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara.